Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Paulo Roberto, iniciando a partir de agora mais um Isso é Guaratuba. Um grande abraço a você que está ligado com a gente, você que vai ficar conosco nos próximos minutos, porque a gente tem aqui também um convidado super bacana. Eu já quero, inclusive, alertá-los de que vocês podem, a partir de agora, já compartilhar essa programação, deixar lá seu positivo, seu likezinho pra gente. Pode, na medida em que a gente for tomando corpo à programação de hoje, você vai deixando também as suas perguntas, você pode deixar também lá as suas considerações pra gente. Enfim, fique muito à vontade, que hoje nós queremos trocar uma ideia bem bacana aqui também com esse nosso convidado, e eu tenho certeza que vai agregar muito mais conhecimento, tanto quanto os outros programas que a gente já fez até agora, tá bom? Vamos lá então? Bom, o meu convidado desta tarde aqui na nossa programação, ele nasceu no dia 22 de novembro de 66, E eu brinquei com ele que 66 é o ano dos homens lindos, Então, beleza, eu nasci em 66. Pronto, Zé Fini acabou, tá bom? Ele é de Guaratuba, Também. Ele é casado com a dona Iliane Ferretti Carneiro. Ele é pai de Selmiro da Silva Filho. Falei certo, E também tem formação pela UNC, Universidade Contestado de Canoinhas, Santa Catarina. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Guaratuba o meu amigo Selmiro da Silva Carneiro. Eu vou chamar ele de Selmiro. Como vai? Tudo bem, Selmiro? Tudo bem, pastor, tudo certinho aí. Que bom. E a gente não tem muita intimidade com entrevistas, essas coisas, então a gente é meio... Não é do ramo, Então, não tem problema. A gente vai responder as coisas na medida do possível. Então vamos fazer uma troca, então. Você não tem intimidade com a programação, eu não tenho intimidade com farmácia, então vai dar tudo certo. O programa vai estar muito bacana hoje, tá bom? Tá bom. Olha só, meu amigo Selmiro, por formação, ele é farmacêutico, Farmacêutico. E hoje nós queremos tirar aqui algumas dúvidas e também trazer informações aqui, Selmiro. Por exemplo, conta um pouquinho pra gente, até que a gente chegue lá onde eu quero começar com as perguntas, a sua infância. Aqui, o senhor sempre morou na região de Guaratuba desde que nasceu? Na verdade eu nasci na área rural, Uhum. Eu nasci no sítio, como o pessoal fala, Uhum. Eu vim aqui pra cá, pra Guaratuba, com 1 ano de idade e me criei aqui. E trabalhei como vendedor de jornal pequeno na época, a gente podia vender. Antes, a gente veio do sítio do interior e a minha mãe me colocou na antiga escola de pesca, que hoje não tem mais a escola de pesca aqui, Uhum. Até o Sub Rubens, ele montou uma escola tipo militarismo, assim, de incentivar as crianças, Tá. E eu não sei como que está essa situação hoje em Guaratuba. Uhum. Eu estudei a escola de pesca e dali saiu muito pessoal, tanto eu, não sou só farmacêutico, como na época, rapaziada, uns foi policiais, eu saí como policial também, Uhum. E depois que eu entrei na área, eu fui fazer faculdade de farmácia. Uhum. Mas na minha infância, como o senhor me perguntou, eu trabalhei como vendedor de jornal na antiga banca do centro ali. Sim. Tinha uma banquinha, a gente pegava jornal para vender, depois o dono da banca pediu para mim trabalhar na banca com ele. Você pegava o jornal, você ia vender na rua? Na rua, nas praias, as piazadas vendiam o jornal na praia. O jornal era local ou era o jornal que vinha de Não, fora? jornal Gazeta, antigamente é Gazeta, Estado, Tribuna, Jornal de São Paulo. Sim. E vendia, a gente chegava na casa dos veronistas e vendia. Naquela época a gente fazia nota para ajudar em casa, Sim. Isso é a minha infância, de pequeno na época. Uma família de quantos irmãos, Selmiro? Eu, na verdade, eu sou filho só do meu pai, do meu pai sou filho único, Tá. Aí a minha mãe teve 6 irmãs com outro marido dela. Sim. Então, eu creio que na época, na sua infância, lá quando eu sou muito menino, trabalhava com o jornal para agregar valores, para ajudar em casa. Para ajudar, assim, sempre foi assim a nossa vida, assim. Meu pai era pescador artesanal, O que seria pescador artesanal? Pescador artesanal é diferente do pescador industrial, Tá. Pescador industrial é pessoas que trabalham com barco de alto nível, de alto mar, que vão para lá, pesquem com barco grande
e consegue entregar para as indústrias, o salgue. E o pescador artesanal mais fica na área da Bahia, pegar os peixes da Bahia, rede com barco pequeno, às vezes a remo na época, né? Não tinha condições financeiras, fazia remo, aqueles lances só na área da Bahia. Então se torna pescador artesanal. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, mas que eu entendo é isso. Né? Não, você está falando é isso mesmo. Deixa eu falar, outros irmãos, por exemplo, na sua época de menino também, venderam jornal, trabalharam em outras coisas? Meus irmãos, como eu falei, eu sou filho único, né? Sou filho único referente do homem, eu sou caçula. E os meus colegas, na época, vendiam o jornal. Era o meio da gente ganhar dinheiro na temporada. Hoje você vê pessoal vendendo coisa na praia, ali tinha muita piazada. Hoje não tem mais esse agrupamento de crianças menores vendendo coisa na rua, porque hoje tem muitas restrições em virtude do Conselho Tutelar, né? Passando, né? Exato. Então, hoje mudou muito. Então, naquela época podia a gente fazer, trabalhar. Eu, com 15 anos, estava com carteira assinada, né? Com 15 anos? Eu saí da banca de revista, aí o Otto montou uma loja de material de construção no centro. Aí ele disse, seu Mírio, quer vir trabalhar comigo? Aí eu peguei e fui trabalhar com o Otto na loja de material de construção. E devo muito a ele, que ele foi para mim um instrutor, uma pessoa muito boa para mim, como patrão e como amigo. Que legal. Isso, depois você foi fazer um concurso da Polícia Militar? Como era isso? É muita coisa assim para você falar, vou ser bem sucinto, né? Claro. Quero dizer, bem resumida a minha trajetória aqui, né? A Polícia Militar veio agregar bem depois, né? Que eu fui para Joinville, aí trabalhei na cooperativa. Aí agora não existe mais a cooperativa. Então aí eu fui para Joinville, depois eu disse, eu não vou ficar em Guaratuba, eu fui para Joinville. Lá cheguei e entrei na polícia. Você viu o exército ou não? Não, entrei direto para a polícia. Fez o concurso em Fiz Santa o concurso em 480 candidatos para 48 vagas na época. Aí eu estava entre os 48. Mas eu sei que a gente aqui não está pregando religião e nem costume de igreja, e nem a gente respeita todas as religiões. Mas eu agradeço a Deus, indiferente de placa de igreja, indiferente de religião. Tudo que eu devo a Deus. Amém. Que legal, que bacana. Nesse seu período em Santa... Isso foi em Joinville? A polícia foi em Joinville, Santa Catarina. Quanto tempo de polícia? Eu puxei 24 anos. Eu não esperei me aposentar. Eu fui para a reserva antes, porque eu podia ficar mais tempo. Então, no entanto, eu perdi as promoções. É mesmo? Eu saí como cabo. Como cabo? Então, o senhor está na reserva, então? Eu estou na reserva, mas agora já sou como saí. Agora... Eles pagam eu para mim como cabo. Eu podia ficar mais tempo, mas não deu, né? Nesse período, por exemplo, o senhor militar, foi o período que o senhor depois cursou, por exemplo, a faculdade, formando-se farmacêutico ou não? Sim, foi que ano, lembra disso? Foi na polícia mesmo. Foi na polícia mesmo. Eu trocava escala de serviço. Comecei na Univille, prestei vestibular na Univille, né? E fiz um ano na Univille, mais ou menos, depois peguei transferência para Canoinhas, onde que na Univille era farmácia industrial e farmácia bioquímica. E em Canoinhas saiu o primeiro pessoal que eles colocaram, podia fazer só farmácia, e eu queria só fazer farmácia. Aí eu fui para lá, peguei uma moto e me desloquei até Canoinhas, falei com a secretária do curso de farmácia, não, você pode vir, você já puxou um ano na Univille, nós colocamos você aqui, sem prestar vestibular que você já tinha prestado. Aí peguei transferência da Univille para a UNC, aonde lá só me formei como farmácia. Por quê? Porque farmácia tem farmácia industrial e farmácia bioquímica. Hoje, para você fazer uma faculdade de farmácia, que eu no meu conhecimento, tem que hoje ser habilitado em bioquímica, mas na época que eu fiz eu podia só fazer farmácia. Entendi. Hoje já é diferente. Hoje a gente tem que puxar as duas disciplinas de bioquímica ou industrial. Há que tempo se faz assim? Quanto tempo? Hoje a farmácia, se eu não me engano, é 5 anos. Hoje, na época eu era 3 anos e meio. Só farmácia, né? Sem fazer análise clínica e bioquímica. Deixa eu te perguntar assim, a grosso modo, por exemplo, a diferença, e até porque quem está nos assistindo, de repente, alguém tem dúvidas assim. Há uma diferença entre o farmacêutico e o atendente de farmácia, não é verdade? Sim. Por exemplo, você entra numa farmácia e pra gente, quando você entra, diz, olha, pegou o remédio? Peguei. Eu falei com o farmacêutico. Na realidade, tem uma diferença, porque tem o atendente e tem o farmacêutico em si, perfeito?
Sim, tem o atendente e o farmacêutico. O atendente, por exemplo, o grau do conhecimento dele é conforme ele vai trabalhando, tem uma especificação para isso? Na verdade, o farmacêutico, ele tem uma função, como que se posso falar para você? Ele é como se fosse um gerente da farmácia, por exemplo, ou não? Não, ele visa amado isso aí. Ele não é só um atendente de farmácia. Ele não entra como um atendente de farmácia, como só ele é ampla a função de um farmacêutico dentro da farmácia. O farmacêutico na farmácia ele tem a aquisição de atividades e aquisição clínica. Como assim aquisição da atividade? Ele se preocupa em marcar os estoques de mercadoria, como está de estoque, como recebe a mercadoria. Ele observa os balconistas, ele tem a obrigação de orientar os balconistas, mesmo com as práticas, ele tem que estar se policiando. Eu falo policiando porque é o rosa da polícia que a gente tem essa mania de falar. O modo de você olha pro balconista, você tem que policiar para ver se está certa as indicações, alguma dúvida, você tem que estar preparado para tirar a dúvida do balconista. E claro que dentro de uma farmácia a função é grande do farmacêutico. Às vezes a pessoa pensa que só é um mero atendente, mas não. Ele tem que fazer um POP. O que é o POP? O POP não é nada mais do que um padrão operacional dentro de uma farmácia. Você tem que saber colocar o balconista, o gerente, e fazer esse padrão. Eu quero que trabalhe desse modo aqui. Aí tem que se preocupar com resíduo hospitalar, como onde vai. Então, ele tem essa parte, atividade de requisição. Aí tem atividade clínica, que você tem que saber o medicamento para... Então, é muito assim, tem vários setores no farmacêutico. Por exemplo, a questão da atividade clínica, uma pessoa entra na farmácia, pede um medicamento, não sabe o que comprar. O farmacêutico ouve a pessoa e de imediato diz, vai tomar isso ou vai tomar aquilo. Ele, obviamente, que ele estudou aquilo, ou ele leu para aquilo. É dessa forma que acontece mesmo, por exemplo, o conhecimento do farmacêutico em relação a uma determinada doença ou medicamento que pode causar a cura, por exemplo, não? Geralmente, a gente faz a coisa assim, paliativa, uma coisa assim de momento. Faz uma avaliação clínica para ver, você faz essa avaliação clínica no cliente. Mas ele tem que primeiramente respeitar o receituário médico. Sim. Que ele não é o médico, quem vai fazer uma receita médica é o médico, quem vai fazer a patologia é o médico, vai fazer uma avaliação através de exame, vai ser o médico. Eu posso ver um problema de pressão, ver como que está, orientar você, a tua pressão está aí, eu não posso pegar, não, você toma tal medicamento porque eu sou farmacêutico, esse medicamento de pressão vai te ajudar. Eu posso fazer as coisas básicas, porque a função, eu tenho noção de farmacologia, farmacocinética, todas essas partes que você aprende como o médico aprende. Mas você não tem assim que chegar e fazer uma diagnóstico, querer automedicar a pessoa por conta. Você tem que pegar e fazer uma avaliação do teu problema. Uma que você não pode deixar a pessoa meio apavorada, né? Você tem que passar uma tranquilidade para o cliente. E você chega e dá um medicamento. Você toma esse medicamento, vai te aliviar a dor. Você retornar, procura orientação médica. A função do farmacêutico isso não é chegar e não, venha para cá que eu vou ter automedicar, vou ser o médico, vou ter fazer você, porque até o próprio médico, ele trabalha em cima de exames. Correto. Quer dizer, então, que a receita é a sua linha do atendimento naquele momento. Sim, tem que acompanhar o receituário médico. E mesmo com o receituário médico, claro que não é por o doutor, o médico, ele pode, como seres humanos, nós somos falhos, né? E a obrigação do farmacêutico é ver a interação desse medicamento, ver o tempo de vida no medicamento, o tempo de vida daquele medicamento. Às vezes, tal medicamento ele tem um tempo de vida diferente no organismo da pessoa, e às vezes o médico pode se perder, não que ele não sabe, ele pode, às vezes, se enganar na prescrição do tempo de vida daquele medicamento, e aí o farmacêutico pode, o doutor, com todo respeito, esse medicamento é assim, o tempo de vida dele não vai dar efeito. Você tem que fazer mais, tudo na base da farmacologia, tudo em cima de um medicamento ciente que você está falando. Isso é a função do farmacêutico. A gente tem que trabalhar junto na área da saúde. Maravilha. Gente, olha só que aula, né? A gente, às vezes, acha que
por exemplo, essa questão do farmacêutico, do atendente da farmácia, enfim, é coisa muito fácil. Não é não, você viu aí o que o nosso amigo seu Miro acabou de explicar pra gente, né? Vamos fazer o seguinte, o papo tá muito bom, mas a gente precisa aí dos comerciais e a gente volta já já com o segundo bloco do Isso é Guaratuba. Você já ouviu falar sobre proteção financeira? Todos nós passamos pela jornada de construção, conquistas e manutenção de nosso patrimônio. Porém, imprevistos acontecem. E é para planejar esses momentos que existimos. A Guaratuba Seguros é uma empresa focada em soluções, em cada etapa de sua vida. Desempenhamos um papel consultivo, personalizando a solução à sua necessidade. Se você está assistindo esse material, parabéns! Alguém está pensando em seu futuro. Guaratuba Seguros, cuidando de você. Para maiores informações, peça um estudo personalizado. Gente, voltando então com o segundo bloco do Isso é Guaratuba, eu quero dar um recado super bacana para você, mulher, né? Mas são só mulheres? Não, mas é que a mulherada é o seguinte, o verão tá chegando aí, né? E aí tá todo mundo preparando-se pro verão. Então é o seguinte, gente, Academia Fitwave. Próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, é feriado, mas não tem problema não. Será a inauguração às 15, viu? 15 horas, muito conhecido como 3 horas da tarde, Academia Fitwave recebendo você. Bom, vamos fazer o seguinte, Paulo, como eu faço para fazer meu cadastro? Até porque é o seguinte, se você fizer o seu cadastro, você também ganha desconto. Então corre para lá, faz o seu cadastro. Sabe onde é a Fitwave? Em frente ao ginásio de esportes José Richa, não tem como errar. Corre para lá, faz seu cadastro, ganha desconto. Próxima segunda-feira, 7 de setembro, a partir das 15 horas, Academia Fitwave. Não perca essa oportunidade, tá bom? Todo mundo magrinho, fininho aí pro verão, tá certo? Recado dado, a gente volta aqui com o nosso amigo Seu Miro, que está nos dando uma aula de farmácia. O Seu Miro, deixa eu te falar o seguinte, eu anotei algumas coisas aqui, e uma delas, você já deu até uma pincelada sobre o assunto. Quando a gente fala em farmacêutico, por exemplo, existem duas linhas, por exemplo. O farmacêutico, aquele que trabalha na área de medicamentos, e tem o farmacêutico também na área de cosméticos, da bioquímica, assim que se fala, é isso mesmo? Trata-se como farmacêutico também, um profissional dessa área? É que existe a farmácia de manipulação, né? Manipulação você faz a parte de cosmético, né? Pode, como que eu acabei de falar antes. É farmácia industrial, que não é minha área. Ah, tá. E farmácia mas lá tem a questão do farmacêutico. Tem a questão que você pode trabalhar na parte industrial e fazer a parte... Tanto é verdade que a Boticária foi 2 farmacêuticos que montaram. É mesmo? A Boticária hoje é bem conhecido, e foi 2 farmacêuticos que montaram. Então é o farmacêutico mesmo, que trabalha nessa área, tem responsabilidade. Por quê? Porque você vai usar com o maior órgão do nosso corpo. Qual que é o maior órgão do nosso corpo? É a pele. Incrível que pareça, é a pele. É mesmo? Maior órgão do meu... Se eu tiver errado, alguém vai chegar, Seu Miro, não é isso. Não, mas é isso aí que eu... Só se a minha professora de anatomia falou errado. Ensinou errado. Não, acredito que não, com certeza. Mas você vai trabalhar com a pele, com o tecido, né? E tem vários tecidos. Então, não pode ser uma pessoa que não tenha um conhecimento de química e tudo mais. Olha só, por exemplo, um farmacêutico, ele trabalha, obviamente, na elaboração de medicamentos, né? Conforme a gente tinha falado aqui, e também no desenvolvimento de produtos de beleza. Essa questão do desenvolvimento de produtos de beleza, eu volto a falar, porque também lá, que não é o seu caso, né? Mas lá também existe esse profissional que também manipula, que cria essa questão lá, vamos dizer, do perfume, né? De uma fragrância, de um cosmético, enfim. Então ele cria isso lá, ele é um farmacêutico. Sim. O teu lado, por exemplo, o lado do qual você é formado, que é o lado dos medicamentos, né? Então tem essa questão também daquele que trabalha com o medicamento natural, né? Essa pessoa que trabalha na manipulação do medicamento natural, ele também precisa ser um farmacêutico, né?
Tem que ser o fitoterápicos, né? Fitoterápico? Tem que ser farmacêutico. Se você vai manipular um medicamento, se você vai manipular uma erva, e quando você olha para uma folha, você vai ver o líquido dele, vai tirar um líquido, vai tirar um óleo, vai tirar um... Estou falando bem simplório porque... para que as pessoas entendam também. Então ali você vai ver o líquido do medicamento e você vai extrair um óleo. Incrível que pareça, tem que ser um farmacêutico porque ele tem os nomes científicos das plantas, né? Claro que vai ter auxílio de um botânico, né? Pessoas de plantas também, né? Mas, afinal, tudo um químico também, que pode ser um químico orgânico, mas o farmacêutico, ele faz parte desse conjunto responsável. Maravilha. Deixa eu te falar. Por exemplo, hoje, a pessoa entra numa farmácia e precisa medir uma pressão. Acho que até nem se pode mais fazer isso, né? Eu acredito que não se faça mais isso. Mas antigamente tinha muito disso, né? Sim. Algum tempo atrás, as pessoas entravam na farmácia, quero ver minha pressão, eu acho que estou com a pressão alta ou pressão baixa, por exemplo. O farmacêutico tinha essa questão de ir lá e fazer isso também, né? Não é que hoje está proibido, né? Não é que hoje está proibido, a restrições em virtude do que está acontecendo, né? Você tem que ter atenção farmacêutica, né? Aí entra a atenção farmacêutica. Você vê uma pressão de uma pessoa, vê a diabetes, a hipoglicemia dele, né? Isso você tem. Você tem e que entra na área de atenção farmacêutica. Só que o que acontece hoje nas grandes farmácias, assim, às vezes é uma coisa que não é mais fácil mandar para o postinho de saúde, né? Que é mais lá. Falando em posto de saúde, por exemplo, o posto de saúde também tem farmacêutico? O posto de saúde, ele é para ter um farmacêutico se ele está distribuindo medicamento. Isso é o setor público, né? O setor público. Tanto é verdade que aqui tem a farmácia municipal e tem uma farmacêutica. Tem que ter o farmacêutico ali, né? Quando você vai se dirigir para pegar um medicamento público, municipal, que não vai ser pago, a prefeitura paga, eles te mandam na farmácia municipal. Lá tem que ter um farmacêutico. Tem que ter um farmacêutico. Exato. E esse farmacêutico, na realidade, quer dizer, toda e qualquer situação que demande do medicamento, de uma dúvida ou coisa do gênero, ele está preparado a dirimir, digamos assim, todas as dúvidas, né? A pessoa chega lá... Tem que estar preparado, ele não vai dar uma aula de farmacologia para o cliente, lá, né? Ele não vai explicar farmacocinética para o cliente. O que acontece é que nós lidamos com as pessoas assim que você vai explicar esse medicamento, eles querem ser bem sucinto no que vão falar. Esse medicamento é bom para isso, você tem que tomar assim. Doutor, mas esse medicamento está me dando reação. Depende da pessoa, qualquer medicamento dá reação, depende da pessoa. Aí ele tem que voltar com o médico, esse medicamento não está fazendo, mas ele tem que ir para o médico que prescreveu para ele, né? Então, você fala o básico para a pessoa. Sim. Às vezes, como você lida com o ser humano, você sabe, às vezes tem pessoas que querem testar o profissional, né? Quer perguntar, e eu já tenho o meu ramo de policial, eu digo assim, eu vou te explicar esse medicamento é assim, e agora, se você quiser ter uma aula de farmacologia, quando o cara quer às vezes tirar uma da minha, eu disse, não, cara, eu não estou aqui para explicar farmacologia para você, farmacocinética e anatomia. Tá? Às vezes tem aquelas brincadeirinhas assim, né? Às vezes eu pego e eu dou um corte, mas isso cada um tem uma natureza, né? Ali é um ato que você tem que responder só o sucinto, simples assim, né? Então... Tá certo. Eu estava olhando aqui, por exemplo, o setor público, né? Hospitais, postos de saúde, vigilância privada, são nesses locais há necessidade de se ter um farmacêutico no momento de uma necessidade, tanto quanto no setor privado, por exemplo, indústrias, distribuidoras, as farmácias, drogarias, da mesma forma precisa ter, quando a pessoa chega a ter esse acompanhamento. Por exemplo, hoje tem gente que, e nada contra, né, nada disso, é porque você está explicando muito bem o papel do farmacêutico, mas tem muitas pessoas ainda que no interior, por exemplo, de um estado, no interior de uma localidade, deixam de ir, por exemplo, ao médico e conhecem um farmacêutico e vão, olha, eu vou lá em tal lugar porque aquele farmacêutico é bom, aquele sabe tudo, né? O que leva as pessoas assim? Será que é o grau de conhecimento, é o tempo em que o farmacêutico
trabalha e obviamente que tem pessoas no segmento de vocês que são muito bem preparados, obviamente, né? Mas aí nessas pessoas mais, eu não vou chamar aqui de idosos, mas os mais contemporâneos, né? Eles têm essa coisa de, eu vou lá no farmacêutico tal porque aquele sabe. Tem muito disso ainda, seu Miro? Evoluiu bastante, né? Essa parte que você está falando para nós aqui, Paulo, para mim, é a parte que entra a miopatia. O que é miopatia? É você dar um placebo para a pessoa. Tanto hoje a vacina estão fazendo isso. Estão dando um placebo, aplicando um placebo e aplicando uma vacina. Mas você não sabe que você tomou a vacina correta. Você está tomando, eu apliquei uma vacina em você e apliquei uma vacina no A e vou aplicar um placebo no B. Mexer com a mente da pessoa. E o que acontece com as pessoas simplórias, assim, pessoas assim que você diz, eu vou naquele doutor. Porque eu trabalhei, assim, eu assinava farmácia lá em Santa Catarina, tinha uma pessoa mais de idade do que eu, bem antigo de farmácia, eu chegava, já que você tocou no assunto, Sim. Eu dava o mesmo medicamento para dor. Não vou falar o nome do remédio, que é antiético, médica, né? Um remédio para dor. Aí, cara, esse remédio que você me deu não adiantou. Não tá bom. O seu Zé tá aí? O seu Zé tá. O seu Zé, o senhor tem... Aí o seu Zé ia pegar o mesmo medicamento que eu dei para ele e toma assim de 12 em 12 horas. Aí ele chegava e dizia assim, pô, seu Zé, o senhor, aquele remédio que o senhor deu... Aí que o seu Zé chegava e dizia para mim, seu Miro, ele tinha experiência, assim como a pessoa de mais, tem que chegar e dizer com fé, tu pega esse remédio, tu vai ficar bom. Então, é a mente do ser humano, é aí que entra a homeopatia, né? Que fitoterapia é diferente de homeopatia. Isso aí é bem complexo, se eu falar é muito pouco tempo, né? De se falar sobre isso aí, tem que fazer um curso de homeopatia para explicar. Mas é mais ou menos por esse raciocínio, trabalhar com as pessoas, acreditar naquilo que você dá. Farmácia manda muito de você lidar com as pessoas e a pessoa ter confiança no que você dá. Maravilha. Quer dizer, é o seu, aí que eu digo, que é a sua honestidade no atender a pessoa, o seu grau de conhecimento, e as pessoas passam a acreditar em ti, da forma que você as atende, e é aquilo mesmo, né? E não vão para outros lugares. Por isso que eu fiz questão de te perguntar isso, porque a gente sabe que em muitos lugares as pessoas realmente deixam de procurar um médico, né? Um hospital, por exemplo, para E é errado, eu como farmacêutico, eu não posso colocar assim ao vivo uma situação dessa de não procurar um médico. Sim, é necessário procurar um médico. É necessário procurar um médico porque um medicamento para tirar dor, ele vai tirar dor, ele vai aliviar a tua dor. Mas se ela voltar, ela só fez uma anestesia, ela tem que fazer um exame mais profundo. E às vezes você começa a dar medicamento para dor, e daqui a pouco você vai com uma patologia mais grave. Claro. Então, nunca deixar de procurar um médico. Bacana demais. Seu Miro, eu só posso agradecer você por ter tirado esse tempo, ter vindo aqui no estúdio da televisão e ter conversado com a gente, tirado dúvidas, né? Que tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo aí, final dessa tarde, início de noite, tinham dúvidas aí. Eu tinha algumas e você acabou tirando aqui. Então, eu quero te agradecer por esse tempo que você tirou aí, esteve aqui com a gente. Agradecer, né, mais uma vez, aí a você que está também do outro lado nos assistindo e que tem esse tempo com a gente. E, por certo, tinham dúvidas, o seu Miro está aqui também para... e esclareceu várias delas, né? Ele é um farmacêutico e presta atenção no que ele disse. Não deixe de procurar um médico. Né? O médico é aquele que vai ver qual é a causa do seu problema. O farmacêutico é aquele que vai passar o remédio às suas mãos, né? Para cura, para amenizar a dor, enfim. Tá certo? Então, senhor Miro, mais uma vez, obrigado. Tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família. Amém. Tá bom? E a gente se encontra mais vezes aí. Bom, gente, eu não posso, obviamente, sair, né, do ar aqui sem trazer aquele recado bacana para você que está com a gente. Você que deixou seu recadinho para nós, eu lembro de alguns. O Luciano Passos está com a gente também aí, deixou já logo no break que a gente estava olhando ali. Luciano Passos, Franciane Carrão, tinha mais alguém de São José dos Pinhais?
José Cordeiro. Disse que estava assistindo de Pinhais. Oh, maravilha, boa tarde para você, José. O Luciano Passos disse que ele é um guerreiro que venceu com esforço e perseverança. Maravilha, um abraço para o Luciano. Nós temos também aqui a Leia. A Leia, um abraço, Leia, para você, obrigado. Disse que o seu Miro é um grande profissional da saúde. Olha só, tá vendo, senhor? E que pena que o programa está acabando. Que pena, mas a gente vai ter outros programas, com certeza. Mais um toque legal para você, mulher, né? Você que de repente está precisando perder uns quilinhos, mas não é só você, mulher, óbvio que não. A gente fala para a mulher porque a mulher é aquela que ela é muito mais aplicada, né? Para perder aí o peso, porque está chegando já o verão e aí todo mundo quer ficar fininho, bacana, quer ir para a praia, quer colocar um biquíni, enfim, né? Colocar, quem sabe, aquela leg, andar aí pelo calçadão. E se tiver com o pneuzinho, fica feio, né? Vamos fazer o seguinte, não esquece, próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado, às 3 da tarde, inaugura a Academia Fitwave. Corre para lá, tá bom? Em frente ao ginásio de esportes José Richa, você deve fazer o seu cadastro, e fazendo o seu cadastro você tem desconto, tá certo? Recado dado, a gente vai encerrando então mais um Isso é Guaratuba. Próxima quarta-feira, um novo convidado, um novo assunto. Um grande abraço e até lá!